Mari, enquanto o mercado enxergava o Ministério da Fazenda perseguindo zeragem do déficit para 2024, os principais agentes entregaram via Boletim Focus uma previsão de déficit de 0,8%. Nós amanhecemos nesta sexta com a informação de que, de acordo com Gerson Camarote, Grupo Globo, Portal G1, o que vai acontecer agora é uma meta a ser perseguida de menos 0,5%, ou seja, de um déficit de 0,50%. Que tipo de projeção a gente pode imaginar para o déficit primário entendido pelo mercado, que já deve começar a aparecer com mais ênfase, com mais peso no próximo Boletim Focus? E qual é o tamanho do risco fiscal que esse tipo de anúncio, caso concretizado, deve contratar? Olha, Léo, por hora, a gente não deve, assim, você deixa uma percepção de uma política fiscal um pouco mais frouxa. Então, esse déficit já projetado, né, ele não deve mudar tanto de bate-pronto. Vai depender de como as coisas vão caminhar daqui por diante. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós, né, mercado, ou agentes de mercado, melhor dizendo, os economistas que ali alimentam a Focus, já imaginavam que essa meta não seria cumprida, e o dado que está lá é o dado que nos parece ser o mais realista com as informações que nós temos hoje. O déficit de 0,8. O déficit de 0,8, exatamente. Então, assim, nós não temos uma nova informação no sentido de que o déficit vai ser maior. A informação que nós temos é de que aquela meta, o esforço para chegar naquela meta, ou a meta não será cumprida, né, que a gente pensava, e a meta mudou. É uma meta que talvez seja mais realista em relação às informações que temos. E a projeção da Focus, eu acho que ela vai em linha com essa percepção mais realista. Ô Mari, se eu estou te interpretando bem, você então está entendendo que essa revisão baixista na meta a ser perseguida pelo Ministério da Fazenda, pelo governo, para 2024, em termos de superávit ou déficit primário, nesse caso é um déficit, não contamina a projeção que já está rodando nas esquinas aqui do mercado, com uma projeção de déficit de 0,8. Não há uma contaminação pela revisão baixista da meta, é isso? Isso. Obrigado, Léo. Porque, assim, não é que o governo está dizendo que ele abriu mão de uma arrecadação, que ele estava ali perseguindo, ou que ele tem uma intenção de gastar mais do que ele tinha antes. É claro que na margem fica uma percepção pior, de que eles estão sendo um pouco mais frouxos nesse sentido. Então, alguma revisão pode ser que a gente tenha sim, mas não acho que esse é o principal trigger para a revisão dessas projeções. As projeções, elas estavam sendo muito mais realistas do que o discurso do próprio governo, você me entende? Sim. Então eu acho que assim, é uma mudança, vai ser uma mudança aos pouquinhos, vai depender o que isso, a mudança da meta acarreta de bate-pronto. O poder de barganha que o governo tem em relação ao Congresso. Então ele está lá forçando, né, medidas que ajudem ou que promovam uma arrecadação maior. Com a mudança, e o argumento dele é que ele tem uma meta, né, a ser cumprida. Com a mudança dessa meta, esse poder de barganha diminui. Você não tem mais essa meta aqui tão forte. Sim. Então essa sua força aqui para conseguir, seu esforço para conseguir uma arrecadação menor, pode ser um pouco mais brando também nesse sentido. E daí, se essas arrecadações extras, ou também aquele esforço que deveria existir para corte de despesas, para corte de gastos, não vier, isso ao longo aí dos próximos meses for ficando mais claro que é isso, daí nós vamos piorando, a gente vai ver uma piora da projeção da Focus. Então, assim, eu estou sendo um pouco mais cautelosa aqui em pensar nas consequências para as projeções, porque a gente não teve uma notícia em relação à arrecadação de que, olha, joguei a toalha aqui em relação a essa busca por uma nova arrecadação. Talvez, que eu vou misturar aqui as bolas um pouco, mas, por exemplo, a questão da reforma tributária, ela é mais enfática nesse sentido do que a mudança da meta.
a declaração do Haddad de ontem de que a alíquota será maior, isso sim tem um impacto importante. É que ela não é de imediato, ele fica lá para frente. Sim. Mas essa é uma notícia ruim. A Mari está se referindo aqui às excepcionalidades que foram contextualizadas por Haddad, implicando que o IVA avance para 27,5%. Já estava habilitado a ser um dos maiores IVAs do planeta com estas excepcionalidades. E a atualização projetada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fica ainda maior o IVA brasileiro. Bom, mas no limite, para a gente fechar esse assunto, e nós podemos revisitá-lo durante a dinâmica do mercado de futuros, conforme o respiro apareça, nós temos duas teses. Uma tese dizendo, olha, essa revisão baixista do déficit em termos de meta fiscal para o ano que vem contamina sim as projeções, o mercado é feito de expectativas e a gente vai ver cada vez mais uma deterioração nas projeções de déficit primário para 2024. Esta é uma tese. A outra tese é, olha, alto lá, o Lula só teve a coragem de dizer o que todo mundo sabia, mas ninguém havia dito, que já seria realmente deficitário 2024 e que o déficit seria concretizado. Portanto, o governo está apenas formalizando algo que a realidade já estava convidando a ser o concreto. Portanto, perseguir um déficit de 0,5% é até mais crível, honesto e realista. Então, embarquemos nessa. E com isso não há uma contaminação da projeção